Olá, queridos alunos e queridas alunas do Colégio Nossa Senhora da Divina Providência, especialmente aos alunos aí do sexto ano, no qual é direcionada esta aula do dia de hoje. Muito bem, nós vamos dar continuidade à nossa reflexão que nós havíamos começado aí anterior a toda a discussão em relação à campanha da paternidade e depois sobre a questão da Páscoa, né? Nós tínhamos começado uma reflexão falando sobre como Deus criou todo este universo, todo este mundo, né? Tanto que nós conversamos bastante sobre o relato da criação, que Deus, em cada dia, a partir da palavra, a partir do faça-se, fez com que tudo pudesse surgir, inclusive o ser humano, que é o tema desta aula de hoje, né? Que nós vamos estar vendo o tema humanidade. O ser humano também, ele foi criado. Segundo esse primeiro relato da criação que nós vimos, ele foi criado no sexto dia. No sexto dia, foi o último ato da criação de Deus. E Deus viu que era bom, que tudo que ele havia criado era bom. E aí no sétimo dia, então, né, no Shabá, como nós dizemos, no sábado, né, Deus descansa. Muito bem, queridos. Então a gente vai tratar um pouco hoje sobre esta questão da humanidade. Veja que o ser humano ele é criado, homem e mulher, né? Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos seres humanos dotados de inteligência, dotados de racionalidade, dotados de sentimentos, de afetividade também. A nossa vida toda nós vamos trabalhando essas emoções, nós vamos trabalhando o nosso aspecto racional, o nosso aspecto físico, enfim, né? O nosso aspecto espiritual também, né, que é uma das grandes dimensões do ser humano, é essa busca pela vida espiritual, pela vida interior, enfim, né? Todos nós, então, durante toda a nossa vida, nós passamos por isso. Veja que no que tange à singularidade das pessoas, né? A singularidade de cada um, minha singularidade, a sua singularidade, é preciso considerar que ela se relaciona diretamente com a diversidade. Somos seres diversos, somos seres diferentes, iguais enquanto seres humanos, mas somos seres diferentes enquanto perspectiva, enquanto modo de pensar, modo de agir, enfim, cada um tem a sua identidade. Cada um tem a sua identidade. E é isso que nos torna realmente seres humanos íntegros, né, no sentido mais genuíno da palavra. Nós somos seres que temos uma identidade. E que possuímos também um outro aspecto, que é o aspecto da alteridade, ou seja, se colocar na situação do outro em certas circunstâncias, né? Se ver também vivenciando certas situações. Veja que as pessoas precisam identificar sim as suas diferenças, aquilo que realmente vai distinguir uma pessoa da outra. Uma pessoa da outra, né? Pode ver, posso ter um quadro aqui, eu poderia ter um quadro aqui qualquer, né? E cada um vai perceber de uma perspectiva diferente, de um jeito diferente, vai suscitar talvez emoções diferentes de acordo com o tempo, com o momento que está sendo vivenciado. Por quê? Porque nós somos seres diversos, somos seres aí diferentes. Então, veja, algumas perguntas iniciais aí interessantes. O que realmente faz você ficar feliz? O que te traz esse sentimento de alegria, né? De alegria contagiante? Com certeza, se você tiver aí um irmão, ou pode conversar com os pais mesmo, né? Talvez aquilo que seja para você um momento de extrema felicidade não seja para eles, né? E são todos seres humanos, né? O que faz você ficar triste? O que realmente te traz sentimento de tristeza? A gente vai perceber que vai haver diferença, porque somos seres diversos. O que te faz ficar com raiva muitas vezes? Nossa, essa situação acontecendo na minha vida me deixou com muita raiva. Veja, queridos, como que nós somos totalmente diversos. Mas essas percepções, esses sentimentos, essas emoções, elas são totalmente naturais,
fazem parte da nossa natureza, né? Fazem parte da nossa vida e são necessárias para que a gente possa se adaptar e superar todas as adversidades que a vida nos apresenta também, né? Situações que o cotidiano nosso nos apresenta, né? Muito bem. Continuando, então agora a gente vai tratar um relato bíblico que vai falar justamente sobre uma outra criação do ser humano. A gente viu então esse primeiro relato bíblico que tratava da criação do ser humano no sexto dia, né? E aí Deus viu que era bom, então ele vai descansar. Lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vamos ter uma segunda criação do ser humano, um segundo relato, né, que vai tratar da criação dos seres humanos. Veja, é um relato bíblico que conta como os primeiros seres humanos foram formados, né? Então, eu vou ler para vocês aqui um pouco esse trecho, né, para que a gente possa também refletir o que nos caracteriza realmente enquanto seres humanos, né? Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, o mundo era apenas árido e sem vida. Nunca chovia, não havia planta alguma, nem uma só pessoa existia para cultivar a terra. Então vocês imaginem o cenário, né? Sem chuva, era totalmente árido, sem vida nenhuma, não acontecia nada. Era o silêncio total, né? Só havia o pó da terra e uma corrente de água subterrânea que brotava do solo. Então, da terra úmida, Deus formou o ser humano, soprando nele o fôlego da vida. Foi assim que esse ser se tornou vivo. Então, da terra úmida, né? A questão da terra é importante, né? A terra é sinal de fertilidade, né? Então, a figura feminina, né? Segundo as tradições mitológicas, que vai representar vida, né? Fertilidade. Então, a terra, ela nos dá a vida, né? Então, a partir da terra, o ser humano veio. Em seguida, Deus plantou um jardim em um lugar chamado Éden, com plantas e árvores de todos os tipos, algumas carregadas de frutos. Nesse jardim, nascia um rio que regava a plantação e depois se dividia, indo para os 4 cantos da terra. Ali cresciam muitas árvores frutíferas que espalhavam seu perfume. Em toda aquela região havia ouro e pedras preciosas. Então, olha aqui a distinção, né? Não existia nada, a partir só a terra, né? O pó, a terra. Então Deus sopra e faz com que a vida possa surgir. O ser humano, o homem, surgiu ali. Depois ele cria um jardim, então, e nesse jardim com toda a diversidade de frutas, de aromas, enfim, né? Então, as condições próprias para o ser humano. Mas vamos ter um detalhe aqui mais para frente. O Senhor Deus colocou o homem nesse lugar para cuidar do jardim e ali plantar. Havia apenas uma orientação de Deus. O homem poderia se alimentar de todos os frutos que havia naquela árvore do jardim, exceto um. O fruto da árvore que está no meio do jardim dá o conhecimento do bem e do mal. Dele você não pode comer, porque no dia em que fizer isso, morrerá, explicou Deus. Então aqui está o elemento, né? O homem passou a viver no jardim, observando os animais que Deus havia criado e nomeando cada um deles. Mas não havia mais ninguém no jardim que lhe pudesse fazer companhia ou ajudá-lo. Assim o Senhor Deus olhou para ele solitário e disse: Não é bom que ele viva sozinho. Criarei uma pessoa que o ajude, uma companheira à sua altura. Então, o Senhor Deus fez o homem cair no profundo sono. Enquanto isso, Deus retirou uma das costelas do homem e formou, a partir dela, uma companheira para ele. Quando o homem acordou, ficou admirado com o que viu.
Ele exclamou maravilhado: Agora sim, essa é uma pessoa como eu, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. É por isso que o homem sai da casa de seus pais para se unir com a mulher, e ao formar uma família com ela, tornam-se uma única pessoa. E no belo jardim, homem e mulher viveram nus e não precisavam sentir vergonha. Por quê? Porque não tinham a consciência ou não tinham o conhecimento daquilo que realmente era a questão da vergonha, né? Era tudo natural. Deus preparou todo o cenário para que o ser humano pudesse viver bem e feliz. O que nós temos aqui enquanto relato bíblico importante, né? Deus ele não tirou a vida, ele deu a vida. Por isso que nós, cristãos, nós defendemos sim, em todas as situações, em todas as circunstâncias, nós defendemos a vida. O primeiro homem, chamado de Adão. Adão, né, traduzido do hebraico aí, Adam. Adão vai significar retirado da terra ou retirado do terreno, né? O que pode significar o homem enquanto uma pessoa, né? Ou pode significar também o homem enquanto humanidade. O que nós temos aqui de experiência, né? Nós temos aqui que, apesar de ser um relato, né, que está ali, dentro de um contexto, que era um contexto que de campo, né? A gente vê que todos os elementos aqui trazem essa experiência da vida no campo, porque era a circunstância em que esse povo estava inserido. Então, o relato para eles era um relato, sim, próprio daquilo que eles estavam vivenciando, né? É, então, um relato de campo e que traz essa questão da vida, porque o campo ele é cheio de vida, né? A terra, né? O cuidado, o cultivo da terra, tudo isso então nos traz o quê? A nossa subsistência como um todo, né? Então são elementos próprios para cada um de nós. A inviolabilidade da vida, ou seja, a vida não deve ser violada em circunstância alguma. Esse relato bíblico então, da criação do homem vai dizer isso. Defendemos a vida e somos seres diversos. Sim, o homem ele é diferente da mulher, né, na tradição bíblica, como a gente viu aqui. São seres humanos, mas cada um com seu jeito de ser, com seu modo de pensar, com seus afetos, com seus sentimentos, né? Então, para terminar aí essa primeira parte, né, na semana que vem nós vamos dar continuidade. Terminar essa primeira parte, então pense nisso. Assim Deus criou os seres humanos, homem e mulher, à imagem e semelhança dele. Quando fala que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, o que nós queremos significar com isso? O que é ser feito à imagem e semelhança de Deus? Somos pessoas de grande valor. Temos muito valor porque fomos feitos por Deus. E como é bom, né, a gente concluir aí, e como que é bom nós termos a companhia dos outros. Os outros nos completam na nossa diferença, na nossa diversidade, naquilo que nós somos, naquilo que nós agimos, naquilo que nós pensamos. A nossa circunstância, ela é feita juntamente com a circunstância de outros. E assim, a vida toda, ela é complementada, né? Justamente porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E se Deus, a sua natureza, é a natureza de amor total, nós também temos essa essência de amor total, respeitando a singularidade, respeitando a diversidade, né? Então é isso que a gente gostaria de deixar para o dia de hoje. Semana que vem nós continuamos aí essa reflexão.